Bom, vamos continuar hoje a nossa série Eu Tenho Fé. É uma série que nós construímos com o intuito de nos motivar diante de tudo que nós estamos passando. Estamos passando por lutas, por provações, esta pandemia, e de fato nós precisamos entender a nossa fé, entender o que é fé em Cristo Jesus e sermos desafiados a um viver pela fé. E é por isso que essa série é tão significativa, e nós estamos estudando no livro de Hebreus. Eu quero já convidá-los a abrirem comigo lá em Hebreus capítulo 11, versículos 4 a 7. É por isso então que essa série é tão significativa, porque nós precisamos de fato sermos fortalecidos na fé. Na semana passada nós aprendemos, por exemplo, algumas coisas básicas da essência, da natureza da fé. Como, por exemplo, que fé é certeza, é convicção, é ter a certeza na palavra de Deus, naquilo que Deus disse, e confiar nesta palavra que é objetiva, que é clara. Então a fé não é apenas abstrata e subjetiva, mas é objetiva, é real, é verdadeira, é genuína, é racional. Isso nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre esse tema bem legal: herdeiros da justiça que vem da fé. Preste atenção na leitura, porque você vai entender o motivo que eu dei este título, esse tema para este sermão. Herdeiros da justiça que vem pela fé. Vamos então ler o texto que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, o abençoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Herdeiro da justiça que vem da fé, este é o nosso tema. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, nos dê o entendimento e a clareza desse texto, que o Senhor, ó Deus, aplique essas verdades em nossos corações, nos ajude a compreender e a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Bom, vamos trabalhar um pouquinho esse tema. Somos herdeiros da justiça que vem pela fé. Justiça que vem pela fé. O que seria isso? Há nas Escrituras Sagradas duas formas, pelo menos, de Deus demonstrar a sua justiça. Essas são as duas principais formas de Deus demonstrar a sua justiça. E nós, quando pensamos em justiça, pensamos em quê? Um tribunal, alguém que julga alguma coisa, declara a pessoa justa ou declara essa pessoa condenada, não é verdade? Então essas são as duas formas. A primeira forma de Deus demonstrar a sua justiça é, de maneira simples, condenando o pecado por meio do castigo e do juízo. Deus é justo e Ele demonstra a sua justiça condenando o pecado. Então todo o pecado está patente aos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. Onde está isso? Hebreus capítulo 4, versículo 13. O nosso Deus é um Deus justo. Mas calma, isso aqui nós vamos ver lá no final. Agora Deus também, Ele demonstra a sua justiça de outra forma. E este é o ponto importante para nós aqui neste momento. Ele demonstra a sua justiça perdoando o pecador através da condenação de Jesus, do seu Filho. Então, Ele não apenas demonstra a justiça
quando ele condena o pecado e o pecador, mas ele também demonstra justiça quando ele perdoa o pecador através do seu Filho. Mas aqui está implícito, explícito, muito claramente explícito, né? Uma verdade muito importante para nós da fé cristã, que é o sacrifício substitutivo de Cristo. Cristo foi o nosso substituto. Deus é justo, Ele é um Deus de justiça, é um Deus que condena o pecado, e se nós não somos condenados e recebemos o perdão, quem que foi condenado? Alguém tem que morrer, alguém tem que ser condenado, alguém tem que pagar o preço, alguém tem que quitar a dívida. Existe uma dívida com Deus, e quem vai quitar essa dívida? Jesus. Jesus é condenado em nosso lugar. Então, herdeiros da justiça mediante a fé, não aponta o primeiro caso, ele aponta o segundo. E isso significa que, se nós somos herdeiros da justiça mediante a fé, nós somos herdeiros do perdão que Jesus conquistou na cruz. Ser herdeiro da justiça é igual ser herdeiro do perdão que Jesus conquistou na cruz. Está claro isso? Então, se você é herdeiro da justiça, você é herdeiro do perdão. Onde está isso na Bíblia, pastor? Claro, se eu estou falando isso daqui, tem que estar na Bíblia. Eu não estou falando uma coisa que eu inventei, mas o Senhor revelou para nós em sua palavra. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20 e 24. Eu trouxe na NVI para nós, para ficar um pouquinho mais claro a leitura. Portanto, ninguém será declarado justo, justificado, ser herdeiro da justiça, diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência da lei. Ou seja, não é por obras, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça, olha só, que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificados, declarados justos gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que texto maravilhoso, é um texto que em si dá um sermão, explicações profundas desse texto. Mas o que eu quero que os irmãos notem é que a justiça de Deus vem pela fé. O termo justificado nesse texto, que também aparece em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Se você é justificado, justificado é oposto de ser condenado. Então, se você é justificado, significa que você não é condenado. Aquele que é justificado, ele não será condenado, ele foi perdoado. E por isso Romanos 8:1 inicia assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é por meio da fé, não é por obras. Esse texto deixa claro. É por meio da fé. A justiça de Deus vem a nós. Nós somos declarados justos por meio da fé. Isso tem tudo a ver com o texto que nós vamos estudar hoje. Vamos relembrar um pouquinho o contexto aqui. Deixei uma coisa para trás do sermão passado, acrescentei uma coisa agora no contexto, então sempre a gente vai deixando algo que já falamos, então volte lá nos sermões passados para você ver um pouco do contexto, porque sempre a gente vai trazer uma informação nova, algo que tem a ver com este texto em específico. E eu já tenho falado aos irmãos que a carta aos Hebreus foi escrita para motivar os cristãos judeus, a permanecerem firmes na fé. Eles estavam querendo abandonar a fé cristã por causa da perseguição, por causa da demora da vinda de Jesus, por causa do judaísmo, da seita judaica que era atrativa. Eram N fatores. Às vezes nós também está diante dos nossos olhos, somos atraídos por fatores que querem nos desviar da fé cristã. Sofrimento, perseguição, outra seita, alguma coisa que nos leva distante do Senhor e da fé genuína e verdadeira. Esses judeus cristãos estavam querendo se afastar dos caminhos do Senhor. E por isso o autor escreve esta carta para
mostrar a superioridade da fé cristã. No capítulo 10 de Hebreus, nos versículos 32 a 39, o autor, que não se denomina, ele firmemente exorta os cristãos a perseverarem na fé. É um texto que nós tivemos uma exposição bíblica no início dessa série. Eles, os cristãos daquela época, e nós também, deveriam perseverar firmes na fé. Por quê? Porque os da fé não retrocedem. E aqui um detalhe muito interessante: se você tem a fé verdadeira, você não vai retroceder. Se você retrocede, se você abandona, se você não volta para os caminhos do Senhor, significa que você nunca foi salvo. Você teve talvez o que nós podemos chamar de uma pseudo-fé, um convencimento, mas a fé verdadeira não. Porque aquele que tem a fé verdadeira, que é dada por Deus, este não desvia. É isso que ele diz lá em Hebreus capítulo 10, 32 a 39. Os da fé não retrocedem para a perdição. Em Hebreus 11, então, ele passa a definir o que é fé e exemplificar o que é fé, tendo como a máxima que sem fé é impossível agradar a Deus. Um versículo, inclusive, que está no texto de hoje, que nós lemos, agora nós vamos meditar mais nele. E a passagem de hoje, então, inicia o que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Talvez você já tenha ouvido falar disso, a galeria dos heróis da fé, que são homens e mulheres que foram notáveis por sua fé. Sim, são homens e mulheres que fizeram coisas grandiosas, a obra de Deus, mas que foram notáveis pela sua fé, porque também eram pecadores, também eram falhos, e pela graça e pela fé eles alcançaram misericórdia do Senhor. Inclusive, esta é uma das aplicações que a gente vai chegar lá no final. Então, entrando no texto, herdeiros da justiça que vem pela fé. Eu quero dar enfoque na justiça, e nós vamos entender o que é essa justiça que nós recebemos de Cristo. Quando nós temos fé nele, nós somos declarados justos, recebemos a justiça de Cristo em nós. O que essa justiça nos muda, nos transforma na nossa atitude, na nossa prática, na nossa fé ativa e prática. E é isso que eu quero destacar. Então, em primeiro lugar, essa justiça nos faz adorar a Deus com excelência. Herdeiros da justiça que vem da fé. Justiça que nos faz adorar a Deus com excelência. Isso é muito importante. Olha o que diz o versículo 4 aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, por meio da sua fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui nós temos no início desse versículo a expressão que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus. A história de Abel está registrada em Gênesis no capítulo 4. Abel era filho de Adão e Eva, assim como Caim era filho de Adão e Eva. E Abel, certa vez, certa oportunidade, ele chegou diante de Deus para oferecer uma oferta, um sacrifício ao Senhor. E esta era a forma de se adorar naquele tempo. Certamente o Senhor já havia orientado Adão, já havia orientado a Eva como ele deveria ser adorado. Nós não temos o registro disso, mas é mediante a palavra do Senhor que a adoração é instituída. Então Adão e Eva ensinaram seus filhos que eles deveriam adorar ao Senhor. E os seus filhos sabiam que existia um Deus e sabiam que esse Deus deveria ser adorado de tal e tal forma. Então Abel pega das primícias do seu rebanho um cordeiro e oferece ao Senhor como oferta em sacrifício. E a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 4:4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então Deus se agradou da oferta, porque a oferta era melhor, era mais excelente. A oferta de Caim não era melhor, não era mais excelente. Caim, ele pegou também, foi adorar a Deus, ele entendia que deveria adorar a Deus, mas ele pegou não das primícias. E ele também não adorou ao Senhor com sacrifício de sangue.
Um era pastor de ovelhas, cuidava de rebanho, e outro cuidava da agricultura, plantava e colhia. Então pegou dos frutos que ele colhia e levou ao Senhor. Só que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel, porque a de Abel era conforme a palavra do Senhor. Uma coisa que nós aprendemos aqui é que a adoração é sempre conforme a palavra do Senhor. Eu não posso inventar. Eu tenho que seguir o preceito do Senhor para adorar. É da forma que Ele me diz que Ele quer ser adorado, e não da forma que eu acho que é o melhor. Porque não existe esse negócio que o que importa é o coração. Porque senão Caim teria sido aceito, e Caim não foi aceito. Então deve ser em obediência à palavra do Senhor, e deve ser o melhor, mais excelente, melhor sacrifício, melhor oferta. Isso foi agradável ao Senhor. Então Abel, ele recebeu não apenas a aprovação do Senhor. Observe que a aprovação do Senhor está condicionada não apenas a ser a melhor oferta, mas também o ato de fé. Porque entregar o melhor para Deus é ato de fé. E um detalhe muito interessante, né? Porque fé se demonstra na prática. Eu terminei domingo passado falando sobre isso. Fé se demonstra na prática, é ato de fé. Entregar o melhor para Deus é um ato de fé. Porque, meus irmãos, quando nós ficamos com o melhor para nós, o melhor do nosso tempo, melhor da nossa idade, melhor das nossas forças, melhor dos nossos dons, melhor dos nossos bens, ficamos para nós, nós estamos dizendo o quê? Eu não confio que Deus vai me suprir, eu não confio que a minha vida está nas mãos do Senhor. Então é um ato de fé, se entregar por inteiro e completamente ao Senhor, dar o melhor dos nossos sacrifícios. E então pela fé, e somente pela fé, ele recebeu a aprovação nessa adoração sincera, genuína das suas primícias, e recebeu o testemunho de ser justo. Olha só, nós estamos falando que somos herdeiros da justiça que vem pela fé, e Abel recebeu não apenas a aprovação de Deus, mas o testemunho de ser justo, a aprovação de Deus, porque ele era um homem justo, e justo pela fé. O que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17? Aqui nós temos uma citação de Abacuque, e Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É por causa da fé de Abel que ele foi declarado justo. Aleluia. E então o texto continua dizendo que mesmo depois de morto ainda fala. O que é isso? Não é que ele está falando aqui para nós hoje, mas é que ele foi assassinado pelo seu irmão. E ali nós temos o primeiro homicídio. Nós temos ali uma situação de inveja, de ira, de idolatria, aonde Caim se sentiu rejeitado pelo Senhor e matou o seu irmão por pura inveja, por causa do pecado, logicamente. E o Senhor então perguntou para Caim: cadê seu irmão? E o Senhor disse para Caim e afirmou que o sangue do teu irmão clama da terra a mim. A ideia que nós temos desse texto é que mesmo sendo morto por uma injustiça, o seu sangue vem a clamar pela justiça de Deus. E Deus sempre faz justiça aos seus. Mesmo que nós venhamos a sofrer injustiça. Você já sofreu injustiça? A gente fica muito bravo quando sofre injustiça. Há uns 2 anos eu caí num golpe, acho que foi ano passado, não sei. Eu caí num golpe e é ruim demais. A gente fica chateado, querendo justiça, querendo que a pessoa seja presa. Aí às vezes a gente vai atrás das autoridades, as autoridades tiram sarro da gente, dizendo: mas você é muito bobo cair nesse golpe. Ué, mas se é golpe, como que tem que ser inteligente? Entenderam? Injustiça em cima de injustiça. Mas existe um Deus justo que julgará. Porque mesmo que venhamos morrer,
o nosso sangue clama pela justiça de Deus. Talvez não aqui no agora, mas no juízo final, que agorinha nós vamos falar sobre ele. Então, ele era um homem justo e adorou a Deus com excelência. Como tem sido a sua adoração, meu irmão? Você tem adorado a Deus com o seu melhor, com excelência, pela fé? Em segundo lugar, essa justiça que nós recebemos como herança faz com que nós possamos viver de forma agradável a Deus. Isso é muito claro neste texto, mas é importante a gente destacar isso e deixar em caixa alta. Justiça que nos faz viver de maneira agradável, andar de maneira agradável ao nosso Deus. E isso nós temos pelo exemplo de Enoque. Olha só, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado. Transladado foi porque Enoque não morreu. Deus levou Enoque ainda vivo para viver nos céus, para viver na eternidade, no paraíso. Então, o paraíso é um lugar, porque Enoque está lá vivo, com corpo inclusive, Jesus também está com corpo, então, e Elias também está com corpo lá, porque ele também foi transladado. Então Enoque foi um dos poucos que não viu a morte, mas foi levado para viver a eternidade sem morrer. Isso que é ser transladado. E aí o texto continua: pela fé Enoque foi transladado, para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, conta a história de Enoque. Enoque era o sétimo depois de Adão, e Enoque andava com Deus. O texto diz, 5:24, Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O andar com Deus é o viver na presença de Deus. A tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, traduz já interpretando o que seria isso daqui. E na tradução grega do Antigo Testamento é dito que Enoque agradou a Deus, viveu uma vida do agrado do Senhor. É essa a ideia aqui. Se você anda com Deus, se você vive com Deus, certamente você vive agradando, porque Deus não vai viver, você não tem como andar e viver com Deus se você vive uma vida de pecado, porque Deus é santo. Se você vive uma vida de incredulidade, esse é o grande ponto aqui. Não tem como agradar a Deus e viver com Deus se você é um incrédulo, cético, se você duvida e questiona tudo a respeito da palavra do Senhor. Não estou dizendo que você deve ter uma fé cega, deve compreender sim a palavra, deve compreender de maneira racional, estudar sim a palavra, compreender os detalhes, mas entenda, só é possível compreendê-la com fé. Isso é a verdade. Então Enoque andou com Deus e já não era. Já pensou que coisa linda? Ele andando com o Senhor, vivendo uma vida com o Senhor, e o Senhor fala: Enoque, eu te amo, vem morar comigo para todo sempre. É assim que Deus faz conosco também em Cristo Jesus. Ele nos diz: eu amo vocês e enviei meu filho para morrer na cruz, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna e viva toda a eternidade na minha presença. E é isso que nós precisamos crer no nosso Senhor. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aqui que diz o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui é uma sequência, um comentário do autor de Hebreus em relação a Enoque, em relação a Enoque ter agradado ao Senhor. E ele diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Com incredulidade não tem como agradar a Deus. Sem entrega genuína e verdadeira mediante a fé, não tem como agradar a Deus. Um detalhe que eu quero que os irmãos percebam é que os antigos eram salvos por meio da fé. Existem algumas pregações no mundo afora que dizem que os antigos foram salvos mediante a sua obra, que o Antigo Testamento a salvação era pelas obras e o Novo a salvação é pela fé. Não, sempre foi pela fé.
A salvação sempre foi mediante a graça do nosso Deus, um presente do Senhor que nós recebemos pela fé. E esse texto de Hebreus nos deixa claro isso, porque Enoque, porque Abel foram salvos e receberam testemunhos de justiça, porque eles creram, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Depois da queda, ninguém é capaz de ser justo o suficiente para garantir a sua própria salvação. Nós precisamos crer naquele que é suficiente em nosso lugar, Jesus Cristo. É isso que o texto nos ensina. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas ao se aproximar de Deus, é muito legal isso daqui, aquele que se aproxima de Deus. Por que é interessante e muito importante essa ideia de se aproximar? Porque o autor de Hebreus, em várias passagens, ele fala dessa aproximação diante de Deus, e essa aproximação que só é possível mediante Jesus Cristo. Os irmãos precisam compreender que para um judeu isso aqui é muito sério, porque o judeu ele não tinha o direito de se achegar na presença de Deus. Essa presença precisava ser mediada por meio do sacerdote. Somente o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, aonde simbolizava a presença de Deus, e entrava uma vez por ano. O judeu não tinha acesso ao Santo dos Santos, não tinha acesso à presença de Deus. Ela precisava ser mediada. Mas por várias vezes o autor de Hebreus disse que Jesus, ele rasgou o véu, que Jesus nos deu livre acesso. Portanto, acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça, Hebreus 4, versículo 16, a fim de recebermos misericórdia e graça e socorro em ocasião oportuna, tendo Jesus Cristo como grande sumo sacerdote. Acheguemo-nos com intrepidez diante da presença de Deus. Então, se é possível se aproximar de Deus, só é possível porque Jesus se tornou o nosso mediador. Essa é uma verdade que você crê, ou pelo menos que você fala, às vezes sem entender. Porque toda vez que você ora, você diz aquela fórmula mágica, em nome de Jesus. O que significa isso? É porque é em nome dele, mediante ele, através dele. Ele é o mediador. Sem ele não é possível orar. Agora, claro, existem pessoas arrogantes que oram em seu próprio nome. Em meu nome eu estou orando. Isso não existe. É em nome de Jesus. Ele é o mediador. Então, ao aproximar de Deus, é necessário crer que ele existe, logicamente, mas que abençoa os que o buscam. Esse é um ponto extraordinário. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, ele não é apenas um Deus justo, que condena o pecado, mas ele é um Deus gracioso e benevolente, que perdoa, que abençoa, que ama, que faz o bem, que é bom. Eu gosto muito do texto de Naum 7. É um texto para você decorar, para você ter na cabeceira da sua cama, para você ter naqueles dias que você for para a sacada orar e chorar, viu, Danilo? Naum 1,7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece, é quase que, e ama os que nele confiam. Então, a ideia aqui não é apenas que Deus existe, que Deus é justo, mas que ele é bom. Essa talvez seja a primeira verdade que nós precisamos ensinar às crianças. Deus é bom, ele é benevolente, ele é gracioso, ele abençoa os que o buscam. E Jesus deixou claro para nós que aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Então, se você vai até Jesus com fé, sabendo que ele é um Deus bom, ele não vai te lançar fora, ele vai abençoar, ele vai derramar a sua graça sobre a sua vida. Nós precisamos crer nisso, que ele abençoa, que ele derrama o seu galardão, como o texto diz, galardoador, palavra até difícil de falar, daqueles que o buscam, que se aproximam e
buscam o Senhor. É importante você buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós somos herdeiros da justiça que vem da fé, justiça que nos faz obedientes e tementes ao Senhor, justiça que nos faz obedecer com temor ao nosso Senhor. Onde nós temos isso? Agora, na história de Noé. Olha aí o que diz o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído, então ele recebeu instrução do Senhor acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, desses três personagens aqui, é o personagem mais conhecido. E todos nós conhecemos a história de Noé, que Deus o chamou para construir uma arca. O que é interessante aqui é que Deus instruiu Noé para que ele pudesse construir esta arca, alertando Noé do dilúvio que viria. Mas muito tempo depois. E sem nenhuma gota no céu, nenhuma nuvem no céu. Muitos comentaristas dizem que chuva nem existia. Ainda naquela época, Noé começa a construir uma arca. Pensa como que ele sofreu. Os seus contemporâneos, pessoas terríveis, ruins, incrédulos, descrentes, moralmente impuros. Os seus contemporâneos riam dele. E ele está construindo uma arca e ele diz: vai chover. E essa arca é para salvar os animais. E as pessoas riam dele, mas mesmo sem ver, ele construiu, ele obedeceu, porque ele era um homem temente a Deus. A obediência com temor, mesmo sem ver. Isso é muito importante, porque lá no versículo 1 nós aprendemos que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Mesmo não vendo, Noé confiou no Senhor e construiu essa arca. Meus irmãos, às vezes nós precisamos confiar na palavra que o Senhor nos dá, mesmo que nós não vejamos. Esses judeus tinham que confiar na palavra que Cristo deu, de que Ele iria retornar, mesmo que Ele estivesse demorando. Ainda mais nós, que vivemos agora há mais de 2000 anos depois da sua primeira vinda, precisamos continuar crendo que Jesus vai retornar a qualquer momento. Ele retornará. O céu será rasgado, Ele virá com todo o seu esplendor e glória ao som da trombeta. Ele vai vir, sim. Não podemos deixar de crer, não podemos deixar de crer que aqueles que morrem no Senhor ressuscitarão, porque Cristo é a ressurreição e a vida. É isso daqui, mesmo que você não esteja vendo, está ruim. Você olha para frente e você não consegue nem ver a luz no final do túnel. Nem o túnel, nem o trilho, nem nada você está vendo. Mas confia, porque o seu Deus é fiel e Ele é Senhor. Noé, ele não via a chuva, mas ele foi divinamente instruído. Hoje nós somos divinamente instruídos por meio da palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. Então, divinamente instruído, Noé obedeceu. Noé construiu a arca. É legal porque lá em Gênesis 6:22 é dito o seguinte: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Lá na história de Noé, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Você está cumprindo o que Deus te ordenou? Agora, o que é maravilhoso é que Noé, obedecendo ao Senhor, cumprindo a palavra do Senhor com temor, ele proveu salvação para a sua família. Olha aí o versículo 7, a continuação. Então, divinamente instruindo acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa,
pelo qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem pela fé. Então ele salvou a sua casa. Salvou de uma maneira material, física, porque eles realmente foram salvos da morte física. Eles não morreram afogados, eles estavam ali na arca, Noé e mais 7 pessoas, que eram os seus filhos, a sua esposa e a esposa dos seus filhos. Mas não apenas dessa forma. Noé foi instrumento do Senhor para a continuidade da aliança. E mais uma vez eu destaco a importância da aliança, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que é a aliança no sangue de Jesus. Porque nós temos até hoje o sinal da aliança com Noé. Toda vez que chove você pode olhar para os céus e você vai ver o arco do Senhor demonstrando a sua aliança da preservação, de que Ele preservará este mundo e que Ele não destruirá mais este mundo através de água, mas sim com fogo, quando Jesus Cristo retornar. E salvação, nesse sentido espiritual, nas escrituras sagradas, é quádrupla. É a salvação tanto da penalidade do pecado, ou seja, da condenação do pecado, é salvação do poder do pecado, da presença do pecado e, mais importante, do prazer do pecado. Então, quando nós somos salvos do pecado, nós não somos mais condenados, nós não somos mais escravizados pelo pecado, nós não vivemos mais no pecado dia após dia, e mais, nós não temos mais prazer com o pecado. Quantos se convertem, antes gostavam das suas imoralidades, das suas concupiscências, dos seus desejos pecaminosos, mas agora nos caminhos do Senhor odeiam essas coisas. Não tem prazer nenhum nessas coisas. Certamente não é uma atitude de um convertido sincero no Senhor, olhar para trás, bater no peito e falar: nossa, era bom como na juventude, na adolescência, eu pecava assim, eu fazia aquilo, eu cometia tal imoralidade, eu bebia assim, etc e tal. Com saudosismo. Parece que ainda tem prazer nas coisas que faziam. Mas aqueles que são verdadeiramente salvos não têm prazer nas suas concupiscências, nas suas imoralidades. Ao contrário, têm vergonha. Entregam para Deus, são perdoados, se sentem perdoados, mas sentem sim vergonha de terem cometido os tais pecados. Noé, então, achando graça, a benevolência de Deus, salvou a sua família, não apenas do dilúvio, mas também com a graça de Deus, mostrou o caminho da salvação, que é a aliança no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós já falamos sobre isso, nós já abrimos nesse texto de Romanos 3. E Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justiça de Deus que vem pela fé é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Agora eu quero trazer um detalhe muito importante. Porque somos herdeiros da justiça em um mundo condenado. E isso nunca nós podemos esquecer. Aqui no tempo de Noé nós lemos: pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça da fé. Eu disse lá no início que há 2 formas de Deus demonstrar a sua justiça. E a primeira forma de Deus demonstrar a sua justiça é por meio do castigo e do juízo. E Deus castiga. E haverá um dia do grande julgamento. Meus irmãos, as escrituras amplamente atestam esse dia do juízo. Muitos cristãos hoje tentam fugir dessa ideia. Muitos cristãos até dizem a mentira que Jesus nunca falou isso. Quem falou foram os apóstolos. É mentira, Jesus sempre falou sobre isso. Se você lê em Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, uma parte considerável dos ensinamentos de Jesus falam do juízo de Deus. Mateus 25. Ele diz que ele virá julgar. E o dia do grande juízo vai ser uma separação entre bodes e ovelhas. E o inferno é o castigo eterno para aqueles que não creram e para aqueles que não viveram de maneira justa na presença do Senhor. Agora, eu quero que os irmãos abram comigo um texto de Pedro, 2 Pedro 2, 5 a 10. Esse texto de Pedro é um texto aonde Pedro cita também Noé. Noé, este homem que condenou o mundo,
e se tornou herdeiro da justiça. E da mesma forma nós temos aqui a expressão dessa condenação de Noé, que foi um juízo parcial, um juízo pequeno em relação ao juízo final. Entendam isso. O juízo em Noé foi um juízo parcial. Existirá um juízo total, integral e final, que é quando Jesus retornar. O texto diz, 2 Pedro capítulo 2, versículos 5 a 10. E não poupou o mundo antigo. Quem? Deus. Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Outro juízo parcial, cidade de Sodoma e Gomorra. Então, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, sem fé, incrédulo, de maneira impura. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo as injustiças para o dia do juízo. Pedro está dizendo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Olha o que Pedro lista aqui. Não temem difamar autoridades superiores. Esses, Deus está reservando o dia do juízo, a condenação. Meus irmãos, Deus é justo. E Ele aplica a sua justiça de 2 formas, ou com juízo, ou com perdão pela fé. Você quer receber a justiça de qual forma? Com juízo ou com perdão? Só existem essas 2 formas, e Ele vai aplicar a sua justiça, porque Ele é justo. Então, vamos pensar algumas coisas práticas agora. 7 pontos aqui, 7 coisas práticas, 7 atitudes que nós precisamos tomar. Primeiro, perceba que a salvação sempre foi só pela fé. E não é possível agradar a Deus sem fé. A salvação é só pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Você não pode ser salvo porque você é uma boa pessoa. É até arrogância pensar que você vai ser salvo por causa das suas atitudes, porque você nunca será bom o suficiente. Agora é tirar uma carga, um peso das costas, um fardo enorme, entender que, eu não sou salvo pelas minhas obras, graças a Deus, porque eu nunca vou ser bom o suficiente. Só pela fé, sempre foi e sempre será. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que a fé verdadeira é ativa, se mostra na prática. Quer ver? Adore como Abel. Se você tem fé verdadeira, você vai viver uma vida de adoração. Então adore como Abel. Ofereça a Deus o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus dons e dos seus talentos, o melhor da sua idade. Não espere a velhice para adorar a Deus. O melhor também das suas posses, dos seus bens. Dedique ao Senhor todo o seu coração. Adore como Abel. A fé se demonstra na prática. Viva na presença de Deus como Enoque, através do culto diário. Enoque andava com Deus. E você pode também andar com Deus através do culto diário. O que é isso, pastor? Oração e leitura da palavra todos os dias. Isso é o básico do cristianismo. Se você se convertesse hoje e perguntasse, e agora, me converti, o que eu devo fazer? Esse é um dos primeiros conselhos: ler a Bíblia e orar todos os dias. Mas por que no Brasil, no nosso cristianismo evangélico brasileiro, isso não é ensinado? Os crentes não leem a Bíblia, não oram todos os dias. Oram sim,
Senhor, muito obrigado pela comida. Senhor, muito obrigado pela janta. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, dorme antes de falar alguma coisa. Não é isso. É um tempo reservado para conversar com seu Pai. Ande com Deus. Se ajoelhe, gaste 5, 10, 15, 20, 30 minutos. E Jesus ensinou que você não precisa subir no monte para isso. Jesus ensinou que você precisa ir para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar em silêncio, que no silêncio Deus te ouvirá. Então, adore como Abel, viva na presença de Deus como Enoque, através do culto diário, mas obedeça a palavra de Deus com todo zelo e temor, como Noé. Meus irmãos, nós precisamos obedecer. Talvez você está sendo confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos confronta mesmo. Confronta as nossas idolatrias. Ela deve confrontar as nossas idolatrias, porque é a palavra de Deus santa e perfeita, e nós somos pecadores e falhos. Então, se está te confrontando, se está falando algo que você está fazendo errado e você precisa mudar, se submeta ao Senhor com temor. Peça ajuda para Ele, peça ajuda para os irmãos, peça ajuda para os líderes espirituais que Deus colocou sobre a sua vida, mas faça, dê o passo, obedeça, não deixe para depois. Nós estamos estagnados, acomodados, a palavra entra num ouvido e sai no outro. Às vezes eu penso que eu prego e ninguém escuta. Não é essa a sensação dos pregadores que pregam a palavra do Senhor? Então coloque a sua vida diante do Senhor. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Inclusive é um texto citado por Hebreus lá no capítulo 4. Deus está falando, obedeça, mas agradeça também pela herança da justiça que vem pela fé. Hoje nós aprendemos que a justiça que vem pela fé é a salvação, é o perdão dos nossos pecados. Agradeça por isso. Agradeça, meu irmão, porque você não vai ser condenado. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, e nós não vamos cair na mão do Deus vivo para condenação. Nós estamos na mão dele como filhos que ele ama. Que coisa maravilhosa. Então agradeça, tenha uma vida de gratidão, mas creia. Se estamos falando de fé, tem que crer, claro. Creia que ele abençoa os que o buscam com fé. Creia que ele é galardoador dos que o buscam. Eu quero finalizar. Eu sempre estou trazendo um hino antigo aos irmãos, um hino do nosso inário Novo Cântico, o inário da Igreja Presbiteriana. E eu quero finalizar com a letra desse hino, o hino 92, Fé Contemplada. Olha que legal. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Esperando sem na fé enfraquecer, o Senhor a sua fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete, dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Creia nisso. Curva sua cabeça e vamos orar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por
sobre as águas. Coloquemos de pé, meus irmãos. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, Senhor, aleluia. Senhor, fortalece a nossa fé. Ó Pai, que possamos crer, ó Deus, crer na sua bondade, na sua benevolência, crer que o Senhor, ó Deus, ama e abençoa e cuida daqueles, ó Deus, que confiam no Senhor, que te buscam e se refugiam, ó Deus, debaixo das suas asas. Ó Deus, em nome de Jesus, edifica o teu povo e a tua igreja. Vá sobre aqueles que estão sofrendo, ó Pai, que precisam, ó Deus, da tua restauração, do fortalecimento, ó Deus, da sua fé, em nome de Jesus, ó Pai. Edifica o teu povo e encha-nos de ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela justiça que vem pela fé. Muito obrigado pela salvação no lugar da condenação. Muito obrigado porque Cristo foi condenado por amor em nosso lugar. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos que a nossa fé seja prática, que possamos viver uma vida de adoração, que possamos, ó Deus, andar com o Senhor todos os dias, que possamos te obedecer com temor e tremor, porque tu és Deus. Em nome de Jesus, que o senhorio, ó Deus, do Senhor, o teu reino venha sobre nós, e que a tua vontade seja realidade em nossas vidas, hoje e para todo sempre. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua bondade, o seu amor e as eternas consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, povo do Senhor, hoje e para todo sempre.